pessoal! Mais um episódio do De Casa Pensada, com 3 arquitetos falando sobre arquitetura de uma maneira bem leve, mas bem séria, bem responsável. Eu sou Flávia Morim. Eu sou Marcelo Marcolino. Eu sou Renata Melendes. E hoje a gente vai falar de um assunto pedido pelos nossos internautas. A gente já andou comentando sobre isso, mas a gente vai se aprofundar hoje no tema. Vale a pena investir num imóvel alugado? Exatamente, a gente teve a colaboração de um dos nossos espectadores e lá no episódio 4 a gente falava sobre investimentos versus valorização, né, de imóvel, exatamente. E aí hoje, a pedido desse ouvinte nosso, desse espectador, a gente vai falar sobre melhorias que podem ser feitas por inquilinos em imóveis alugados. Ou também a gente vai puxar um pouco do viés novamente dos investidores, dos donos dos imóveis, fazendo essas melhorias para que as pessoas aluguem, enfim. O que vale a pena para isso? Como a gente falou muito de valorizar o imóvel em si, na verdade não foi só um não, foram 2 espectadores que pediram pra gente falar um pouco de como é pra você que tá alugando. Eles ficaram na expectativa, né, da gente chegar nesse ponto no outro programa e a gente não chegou, e realmente não era pauta do programa anterior. De dar mais dicas. De dar mais dicas pra quem tá alugando o imóvel, o que vale a pena fazer, não fazer, né, o que valoriza, o que não valoriza. E aí a gente tendo essa conversa, gente, como é que a gente vai abordar isso? A gente viu que a gente precisa falar um pouco com o inquilino e um pouco mais com o proprietário. Mesmo a gente já tendo tido um episódio inteiro falando com o proprietário, né? Seria bacana a gente dar essa ideia pro proprietário e pro inquilino do que é legal investir ou não. E sempre trazendo os nossos exemplos, as nossas vivências aqui, que é o que vocês gostam, né? De enxergar as coisas. A gente vai mostrar algumas fotos também, algumas imagens. Experiência própria, né? Vamos combinar que especialista a gente é em morar de aluguel. Em fazer projeto para quem está alugando, né? Sim. E também projetos para alugar. Aqui eu acho que a gente consegue juntar inquilinos e proprietários nas mesmas pessoas. Verdade. E o fato de não ser um imóvel meu, juro pra vocês que tem como fazer isso com muita liberdade. Tem mesmo, né? Tem como a gente aplicar a nossa personalidade num imóvel que não é seu, sem ter muito comprometimento com aquele imóvel, porque se ele fosse meu, eu iria reformar muito a fundo, né? E o fato dele não ser meu me dá essa liberdade de eu não ir tão a fundo no imóvel, porque se tiver alguma preocupação com encanamento, deu problema na parte elétrica, não é responsabilidade minha, né? É uma liberdade com limites, né? Eu acho que isso é legal. Já tem um ponto de partida, um pano de fundo. Isso. É tão mais fácil a gente, às vezes, colorir um desenho que já tá feito do que pegar um papel em branco, ter que desenhar e colorir. É isso! Então, olha, na moda é um pouco isso. Você fala, já sei que aqui eu não vou poder mexer, então onde eu puder, eu vou dar meu jeito, né? Vai balizando um pouco. Mas me pega um pouquinho esse negócio assim, é uma delícia, mas a gente tem que lembrar que mesmo assim é grana, né? Assim, é dinheiro, de pouquinho em pouquinho, uma mudança de um apartamento para o outro leva as economias do ano. De certa forma, quando a Flávia fala de que quando a gente compra um imóvel próprio, e aí a reforma tem que ser mais densa, acho que foi esse termo que você usou, geralmente investe-se mais nisso e você também se obriga a ficar um tempo maior dentro daquela condição. Dá dó trocar alguma coisa, né? Ao passo que quando você é inquilino, as alterações, as melhorias que são feitas, como a Renata bem disse, são controladas. Então, são mais fáceis de serem trocadas ao longo da vivência. Tem uma visão de curto prazo, né? De mais curto prazo. Pelo menos de curto a médio prazo, né? Porque de qualquer maneira, por mais longo que seja o seu contrato, a partir de 1 ano de contrato de aluguel, tanto o inquilino quanto o proprietário já podem avisar com 30 dias que vão precisar do imóvel ou que vão devolver o imóvel. Então, depois de 1 ano, que é pouco tempo morando, você já pode a qualquer momento precisar sair. Ou solicitar o apartamento de volta. Então, pro inquilino, né? Falando do inquilino agora, até minha posição hoje, acaba que a gente fica um pouquinho tateando no escuro, sem saber exatamente quanto tempo a gente vai viver ali. Então, o que eu tenho sempre, assim, muito ímpeto de ajustar, mudei de apartamento, né? Ou vou mudar de apartamento, já bato o olho, a gente já testa ali a posição dos móveis. Que é a facilidade de ser arquiteto, né? Tem que ter um profissional, a gente não precisa contratar, mas tem que ter um profissional para ver a melhor posição
função dos móveis que você já vai aproveitar. Ou ver o que você vai precisar comprar na medida certa, porque aí é um cálculo que não dá pra errar. Uma mesa grande demais num apartamento alugado vai virar aquela pedra no sapato durante os próximos anos todos, né? E aí, às vezes é isso, vai um investimento que você poderia estar colocando em outra coisa. Mas eu ia falar, ajuste de tomadas e iluminação, passo número 1. Mesmo sendo alugado, puxar as tomadas para o lugar certo, ter luz onde precisa ter, de preferência nesses 30 dias antes de se mudar, melhor. Porque é um incômodo que depois vai te buzinar no ouvido o tempo todo. Porque isso que a Rena falou assim, pra mim também é essencial. Muitas vezes a gente até consegue, assim, de um lado da cama só que tem tomada, e a gente passa uma régua pro outro lado da cama. Hoje a gente tem aquela facilidade de obra, do né? hub USB. Com o olhar de um profissional, às vezes vale a pena você trocar. Às vezes você tem só uma tomada, mas aquela uma tomada você consegue multiplicar sem nem fazer obra. Sim. Então é importante o arquiteto ter essa leitura do layout para ver se vale a pena. Porque tomada faltando, gente, é uma coisa que a gente fala muito lá no escritório. Tomada quando falta, a gente não sente. Ou quando ela tá perfeita, a gente não sente. Ninguém vai elogiar. Nossa, meu apartamento é ótimo na quantidade de tomadas. Sempre que eu quero, tem uma aqui. Não. Mas se faltar, se você precisar carregar seu celular no banheiro, aí você vai ficar com ódio. Tô sentado no sofá, não consigo ligar um celular, não consigo colocar uma luzinha, não consigo... Na cozinha também, né? Ai, toda hora que eu vou passar o ferro, eu tenho que desligar o micro-ondas. Isso é uma chatice. Esses imóveis que estão disponíveis para aluguel, muitos deles aqui no nosso cenário, pelo menos, são antigos, né? E era uma época onde não se utilizava de tanta tecnologia. E hoje em dia é diferente. São celulares, tablets, aparelhos de leitura de livro e mesmo etc. hoje em dia, as construtoras não entregam um apartamento. Não, é o básico do básico, né? É o mínimo para aprovação daquele imóvel existir. Exatamente, é o mínimo mesmo. E ainda continuam acontecendo, tipo... tomadas onde a gente colocaria a cabeceira da cama no meio da cama. Gente, pra quem é essa tomada? Né? Tomada no meio da parede, onde não caberia uma TV. Não, vai ficar um sofá. E você põe o sofá, tem uma tomada aqui na sua cabeça. Não, então ou no meio do sofá embaixo, você também não acessa essa tomada, né? É muito complicado. Você gosta de tomada no meio da parede? Vamos combinar que é raro você precisar de uma tomada no meio da parede. Então já vamos colocar nos cantos, né? Mas enfim, né? Falando pro inquilino. Muitos dos móveis de cozinha, por exemplo, dá pra gente conseguir multiplicar, né? Então tem ali um móvel que tem uma tomada. Ou então, às vezes, a gente pode colocar um nicho e já aproveita esse móvel para fazer essa instalação para o móvel de cima, com uma régua, até mesmo com uma eletricista, uma torrezinha, colocar um totem. Tem eletrofita, que facilita muito. Facilita também, bastante. né? Então, às vezes, um móvelzinho que você coloca mais, um nicho, uma prateleira, você já consegue multiplicar uma tomada. Uma coisa que parece não ter relação, mas que E super de qualquer legal. maneira, vai ser um investimento do inquilino, né? Eu acho que dificilmente você vai conseguir reportar isso para a imobiliária e por proprietário, a ponto de eles falarem, não, vamos dividir esse custo, ou o proprietário paga, porque é uma personalização muito particular, pontual, né? Sim, muito pontual. Enfim, em função do inquilino, o apartamento está funcionando, está em bom estado, você está querendo mais comodidade. Eu acho que vale esse investimento para o inquilino. E se você faz um totem, por exemplo, só falando aqui do que a Renata falou, um totem é uma coisa que pode ficar para você. Que você vai conseguir multiplicar essa tomada em qualquer apartamento que você tiver. Por que não, né? Por que não fazer um nicho, uma prateleira que você consiga colocar o totem com uma gavetinha embaixo? O que for ficar mais caro, dá um jeito de você levar adiante. De você levar sempre, né? E para além da tomada, já que a gente tá na cozinha agora, nesse momento, né? Quais são as ideias assim que vocês acham que a gente poderia aplicar dentro de uma cozinha que seja vantajoso para o inquilino, que faça diferença no período em que ele estiver ali, que seja prática, execuível? Eu acho que móvel solto é uma coisa que a gente pode levar para casa inteira. Meio modular, assim, né? Isso, são coisas que ajudariam na cozinha e em qualquer condição da casa, outro cômodo. Tudo né? que não é feito sob medida para aquele espaço. Fixo ali, tranquilo. né? Estantes são coisas muito legais da gente ter. Prateleiras legais da gente ter para levar. Um exemplo que eu acho ótimo, que a gente já fez algumas vezes, a gente já fez num apartamento da Renata, de fazer um móvel com a pedra em cima, o cooktop e o forno. Então é um móvel que a Renata leva para qualquer lugar. Portátil. Ele era quase um fogão completo, né? Só que ele era pedra, cooktop e forno. Encaixado
encaixado num vão. Num vão Nem de era fogão, super encaixe né? lá, era um espaço onde caberia um fogão completo, né? Mas ficava mais harmônico, já era uma cozinha muito cheia de elementos, então ficava tudo mais harmônico. Mais harmônico. Isso, eventualmente, você leva para outro imóvel com facilidade. Com facilidade, Fiz é um isso, móvel fiz que você tem, isso. é como se você estivesse levando seu fogão. Uhum. Outra coisa que a gente já fez na cozinha, e eu já fiz em apartamentos na cozinha da Renata e já fiz em apartamentos meu, é ter meu próprio piso, por incrível que pareça, gente. Pronto. Pronto, piso é ótimo. Eu acho esse Saiu, pega o extremo. piso, põe debaixo do braço. Porque o contrário já é um investimento que pro inquilino fica pesado. Quebrar um piso, trocar um piso, acaba sendo função do proprietário. Mas que material foi esse Então, que deu para colocar e tirar? Um vinílico clicado. O vinílico clicado, ele é maravilhoso. E tem algumas marcas que tem o vinílico que só ficam na pressão, né? Sim. Então, tanto clicado quanto esse de você pressão, não só vê vai nem por da cima, hora que ele não tá vê, clicado. É aquele maravilhoso. piso feito de PVC, né, gente? Tem réguas, tem uns que são uns quadrados, mas você aplica diretamente sobre o piso existente, pede nivelamento, então dependendo do estado do piso de baixo, precisa de um investimento que é um preparozinho, né? E aí, comunicando o proprietário sempre. Uhum. Mas o clique sozinho por cima do piso, não precisa nem avisar o proprietário, porque ele não Nada, danifica em nada, ele vai nada, encaixado, é nada. um sisteminha macho-fêmea. E entre esse as réguas. clicável, geralmente, por ser clicável, ele tem uma espessura um pouco maior. Isso. E ele é recomendado, inclusive, para áreas de alto tráfego, Exatamente, né? Então, é resistente. super E é resistente. resistente à água. Pode limpar, passar produto. Se cair uma gordura, alguma coisa, é Sim, limpável. Sim, exatamente. É pet, ele aguenta legal. E tem essa facilidade de ser portátil. Você desclica tudo, Exatamente. faz uma limpeza, uma manutenção Exatamente. e reaplica. Volta pra obra. E aquelas peças que já foram cortadas, você consegue substituir. Aproveita Aproveitar filete, quase alguma tudo. coisa. É muito benefício. E não é caro, Uhum. é super rápido de montar, é só qualidade, eu acho. Uma mão na roda pro E inquilino. o piso e o rodapé, gente. Dá Uhum. pra gente fazer. Hoje em dia já existem os sintéticos que já tem o recorte do rodapé existente. E a gente. Que sobrepõe, né? Sobrepõe o existente. Então você vai com aquele rodapé ali. Eu tinha meu piso, eu tinha meu rodapé. Se estiver incomodando muito, estiver né? incomodando, eu tive 2 apartamentos alugados que os proprietários ficaram com tudo que eu coloquei. Então, acabou que eu não levei essas coisas porque os proprietários acabaram comprando de mim todas essas coisas. É isso, se a personalização é bem feita e faz sentido para aquele imóvel, né? Não só para o Sim. inquilino, é muito fácil também de haver essa negociação entre inquilino e proprietário. Mas esse da cozinha da Renata, a gente levou para outro apartamento Foi. e remontou em outro apartamento. Reutilizamos. Então, tranquilo Legal. de você ter seu piso, seu rodapé. Outra coisa que eu tenho, todas as minhas luminárias e minhas torneiras. Legal. Todas. Luminárias Todas eu são acho minhas. uma super dica. A gente Uhum. estava falando de tomada, mas iluminação também é um ponto que faz muita diferença no aconchego. A gente também já bateu super nessa tecla, né, nos outros episódios. Que iluminação deixa um ambiente muito mais confortável. Geralmente essas cozinhas, já que a gente está falando da Ainda cozinha na ainda, cozinha. são um ponto central Isso. só, né? Por economia, por uma série de coisas. E se você aplica uma luminária maior, que promova uma luz difusa, Nossa, um na perfil bancada da bancada. também, eu ia falar, nas bancadas de trabalho, se você aplica um perfil, ou tem uma solução até um pouco mais aconchegante, que é uma luminária de mesa, um abajurzinho ali Tipo no de canto da escritório, né? bancada, Escritório. que faz aquela iluminação na área que é importante, né, de trabalho, e assim você consegue ter um ambiente modificado. Pintura é um super recurso de que vale a pena investir. Super. no Ela hipermercado. transforma rápido, Porque né? transforma rápido, é barato e em 5 anos a sua pintura já tá suja, você já tá precisando repintar de verdade. qualquer maneira. Se acontecer de você precisar devolver o apartamento, repinta de branco. Dependendo da personalização, o proprietário e a imobiliária vão exigir que volte. Que volte a uma E cor você só, já usufruiu, né? você já Uhum. teve sua cabeceira diferente, o seu escritório, seja lá o que for, né? Um elemento mais alegre, mais personalizado, com baixo custo e a durabilidade de um contrato. Realmente. Sim. Acho que é a personalização mais barata de É a todas, mais barata. né? Mais Tem- barata, recurso cansou, legal. faz outra, né? Não... E com pintura você pode transformar o ambiente, você cria profundidade, você horizontaliza, verticaliza, faz marcações de cabeceira, Vocês estão vendo aí na tela um monte de imagem legal fazendo cabeceira, cantinho de estudo, só com a pintura. marca um ambiente Isso. inteiro. Às vezes tem uma sala muito grande, você quer marcar só um home office, por exemplo. Faz uma marcação com a pintura. Adoro, eu deixa adoro. naquele Tão canto. a bonito. Renata acabou de fazer uma mega pintura linda no quarto das meninas. Olha aí, Vai ter e ela, por foto. exemplo, nossa, vai, vocês vão ver aí, eu vou colocar. Tá bom.
Essa pintura que eu tô colocando aí na imagem entrou para substituir um adesivo, que também é um recurso super legal. Maravilhoso. Eu coloquei uns adesivos de bolinha, e aí agora que já tinha passado, eu já tô nesse apartamento, acho que tem 3 anos, e conversei inclusive com o proprietário, ainda devo ficar mais um pouquinho, aí eu achei que valia a pena pintar. Que Custo legal. baixo, as meninas estão adorando a novidade, né? Um presentinho de Dia das Crianças, tá bom? Não tá Não, poxa vida, umas cabeceiras bonitas, né? Mamãe Isso. e crianças felizes. E tudo que você pode levar, vai com você, né, gente? Exatamente. Agora, nesse segundo bloco, a gente vai retomar com aquele viés do proprietário do imóvel, falando sobre ações, medidas que ele pode fazer para valorizar o imóvel, a fim de atrair também inquilinos. Acho que, sobretudo, esses aluguéis de média, longa temporada, né? Exatamente. Principalmente, né? Que eu acho que é o que a gente está mais focando hoje. A gente já falou um pouquinho sobre esses aluguéis de curta temporada e hoje a gente está focando no inquilino, na pessoa que está alugando um imóvel num período de 1, 2, 5 anos. Eu estou há 9 anos no meu imóvel, então, assim, dá umas dicas pro proprietário do que vale a pena e do que não vale a pena, né? Sim. E não só para os proprietários, mas para a imobiliária também, porque uma coisa que me irrita em É o tal do imobiliária... mediador, né? Ele é um mediador, só que a imobiliária, ela esquece que os clientes estão dos dois lados, que eles são o cliente da imobiliária, o proprietário e o inquilino. Eles esquecem de que eles são mediadores de uma relação. Eles se comportam como se eles fossem representantes do proprietário. E esquecem que o inquilino é a pessoa que está tirando o dinheiro do bolso e pagando a imobiliária, né? Sim, Então, pagando os dois, né? Pagando os dois. Então, ficam as dicas aí para os proprietários e para as imobiliárias de como essas transações elas podem acontecer de maneira que fique leve para os dois lados, né? Então, assim... Eu tenho um flat. Eu e meu marido, a gente comprou um flat, acho que há mais de 10 anos atrás. E pensando um pouco com a cabeça do proprietário, imobiliária boa é a que mantém meu apartamento sempre ocupado. Cheio, né? Alugado. Uhum. A paz do proprietário é o seu apartamento ocupado. Então você não quer dar trabalho pro seu inquilino, você não quer dar uma ideia para que ele fale, eu prefiro sair daqui, eu prefiro procurar outro lugar. Você quer ele feliz, inquilino feliz, é proprietário feliz. Sim, de com verdade. certeza. E eu falo muito das negociações, né? Eu que gosto de mexer no apartamento que eu tô alugando, não tem coisa melhor para mim poder mexer no apartamento e pro proprietário que o apartamento dele seja melhorado, seja sempre em boas condições. Sem que ele passe pela obra e sem que ele tenha o gasto com a obra, né? Então, quando eu negocio com o proprietário, eu vou trocar esse piso que não está bacana aqui agora. Você não precisa entrar com dinheiro, mas você me dá um desconto de 10% no aluguel ao longo desse ano. Você tá vendo, o proprietário não tá desembolsando nada, ele tá deixando de receber uma parte, mas ele tá agregando no apartamento dele aquele valor. Ele não tá passando pela obra, porque quando a Renata falou, o proprietário que é o apartamento alugado, porque o apartamento, quando ele não está alugado, o proprietário tá pagando esse condomínio. Ele fica com os custos para ele. E é isso, quando supera-se essa questão da burocracia entre as duas partes, aí as pessoas geralmente têm, tanto o proprietário quanto o inquilino, medo, de repente, de fazerem alguma melhoria, de investir em qualquer tipo de recurso, porque pensa, é de aluguel, né? Um pensa, eu vou alugar, então não precisa fazer nada. E o outro, por sua vez, também, eu vou pagar aluguel, eu não vou investir em imóvel dos outros. Exato. Só que a gente sabe que tem muitas nuances aí, né? Muitas. O que a gente pode trazer aqui para o pessoal entender de coisas que podem agregar de forma prática ao imóvel para que essa relação aí seja também prazerosa, né? Sabe um exemplo que eu já passei que não foi legal para mim? Eu como inquilina, mas pensando com a cabeça do proprietário, tá? Eu como inquilina, aluguei um apartamento que estava em muito bom estado, piso novinho, recém-pintado, a gente negociou algumas coisas. Tinha uma iluminação muito ruim, então eu já falei, eu tenho minhas luminárias, isso aqui não vai ser problema. Mas, por exemplo, não tinha box de vidro temperado nos banheiros. Não tinha box. A ideia era... Tinha, inclusive, um varão pra você colocar cortina. Nem a cortina tinha. Eu fiquei muito incomodada e falei, não, eu vou orçar, a gente trabalha com obra, tem até essa facilidade, fiz orçamento, preço legal, liguei pra imobiliária. Olha, eu tô querendo colocar os boxes de vidro, são 2 banheiros, fica tanto, queria que vocês repassassem isso pro proprietário, que eu acho que é um investimento que vale a pena, né? Não era uma coisa que eu pensava em tirar depois. E a resposta foi não, o proprietário disse que não vai botar nem R$1, não tem interesse em fazer nenhuma melhoria no imóvel.
Como eu já tinha feito um contrato de 3 anos, mesmo sabendo que com 1 ano ele poderia pedir, eu engoli seco e falei, deixa que eu pago isso. Porque era pro seu uso. Era pro meu também, uso, né? Eu já tinha testado os banheiros, não ia ser viável ficar todo dia puxando com rodo, que rotina incomoda, ruim, né? Não funciona legal só com a cortina, não tinha banheira nem nada. Então, coloquei os vidros. Na hora de sair do imóvel, então, 2 anos e meio depois, eu falei, olha, eu fiz essa melhoria, eu queria saber se tem algum abatimento, ou a gente negocia, eu não recoloco as luminárias antigas, que eu já botei as minhas, posso só reposicionar algumas, acho que estavam super assim, sem condição de uso, e a imobiliária foi irredutível, me cobrou reinstalar as luminárias, me pediu para refazer tudo que eu tinha feito e falou, se você quiser levar seus boxes de volta, pode levar. Gente, Pra essa mim, imobiliária não falou com esse proprietário, né? Eu também acho que E não. se tivesse falado, o proprietário também com a mentalidade... Uma mixaria. Pois é, pro proprietário, dentro do valor do aluguel, era pouquíssimo. A gente podia ter diluído. É um valor que se dilui, negociado. nem é percebido, No fim né? das contas, o banheiro era de pintura epóxi, então para eu retirar os boxes, eu ia danificar a pintura e eu ia A precisar marcação, repintar. uhum. E aí eu ia ter mais custo ainda. Fiquei brava e larguei os boxes lá. Ou seja, fiz uma melhoria, usufruí, não posso nem dizer que joguei dinheiro fora ou que investi no imóvel deles, porque eu usei por 3 anos e não teria que ter feito, não tem jeito. Mas fiquei aborrecida e acho que foi falta de visão do proprietário. Não é uma melhoria... Poxa. Assim, eu sei que é difícil, mas o ideal é que tenha contato com o proprietário do apartamento, né? Porque a imobiliária muitas Muito vezes raro, tem né? essa cabeça pequena. Hoje eu conheço o proprietário do meu apartamento, continuo alugando pela imobiliária, mas já aconteceu comigo de eu precisar tirar um armário do meu apartamento, que estava muito ruim, muito velho, estava oferecendo perigo mesmo, não estava seguro deixar o armário lá. E a imobiliária falou, só deixa tirar se colocar um novo. E aí, eu como arquiteta fiz um laudo de segurança, fiz um termo de responsabilidade técnica dizendo que eu iria retirar por questões de segurança, aquilo ali. Que é uma coisa que vale muito a pena dar uma olhada também, gente. Às vezes vale a pena contratar uma consultoria de um arquiteto para fazer um laudo para você da segurança do que está ali. Sim. Porque se isso não é seguro para você, você pode tirar aquilo ali. Você não tem a obrigação de repor. repor. Cupim, ou com Exatamente, mofo, com madeira mofo. solta. Não tem condições, né? E era tudo isso junto. Sim. O armário que estava lá em Tá casa, pegando. retirei. E aí o conselho que a gente deixa, eu sei que a gente está falando agora para os proprietários, mas falar para os inquilinos, é que essa parte de vistoria do imóvel, de tudo que é colocado, de entrada, de saída, é importante você contratar um profissional. Porque o laudo da imobiliária é um laudo super simples, é um laudo que eles não colocam nada que não favoreça, mas na hora de sair, eles fazem um laudo enorme, né? De saída de reparos que você tem que fazer. Então, se você tiver um laudo de um arquiteto dizendo tudo que constava e que não constava ali no seu imóvel quando você entrou, fica muito mais fácil na hora de você sair. E esse contato com o proprietário, ele é interessante porque hoje eu sei que isso não veio do meu proprietário. Hoje, conversando com o meu proprietário, eu sei que ele tem interesse em investir no próprio imóvel enquanto eu tô lá dentro. Porque, gente, eu vou fazer reforma, ele não vai ter uma dor de cabeça. Eu vou fazer a reforma, eu vou melhorar o imóvel dele. Quando eu sair do apartamento, o apartamento vai estar melhor do que quando eu entrei. E essa não comunicação é difícil, assim, né? É claro que a gente, como arquiteto, sabe que aquilo tá melhorando o imóvel. Mas nem sempre tem bom senso. Às vezes o inquilino tá pedindo alguma coisa, né? Eu quero trocar o piso da minha cozinha. Por quê? Porque eu não gosto do piso que tá. Já No momento, né? O piso funciona, é o investimento que o proprietário pode fazer. Ele não tem que concordar, ainda que na visão do inquilino pareça uma melhoria. Né? Mas isso é uma questão de comunicação mesmo. Feliz ou infelizmente, a gente tem esse papel do intermediador, que é a imobiliária. E a gente tem muitas histórias de sucesso também, né? Dessa comunicação bem feita. Eu mesmo moro num apartamento hoje de aluguel, onde todas as melhorias que eu propus foram aceitas em prol da valorização do próprio imóvel, né? Então, isso é legal. E aí a gente pensar também nessas transformações, como eu falei lá no início do bloco, como elas podem ser feitas de forma inteligente para que tanto o proprietário se satisfaça com aquelas melhorias que são feitas e o inquilino também, de alguma forma, usufrua e possa levar consigo essas transformações. Até porque, num caso assim, né, o armário estava muito ruim.
Negociando direitinho, você substitui o armário dividindo custos, o proprietário não precisou pagar, desenhar, ficar com o imóvel vazio um tempo, né? Sim. Porque o próprio inquilino sofreu as dores daquela transição. Então, fica bom para os dois lados, sabendo negociar direitinho. Com né? certeza, A ideia, eu acho que é né? muito Porque essa. quando o apartamento estiver desocupado, ele estiver pagando o condomínio e tiver que fazer um armário novo, E esses isso custos? é um custo muito alto para o proprietário, que não vale a pena. Se tivesse feito com o inquilino dentro do apartamento, olha aí. E Gente, às zero dor vezes- de cabeça para o proprietário, né? E às vezes era um móvel que só existia ali, ele não tinha função, ele não foi feito para ser alugado pro daquela quarto ter um forma. armário. Às vezes era um apartamento que a avó morava, sei lá, alguém sobrou, tá alugando, e aí aquele móvel não faz sentido nenhum. Então o inquilino remove aquilo, porque ainda tem o custo da desmontagem. Sim. Tem que ver o que ficou por trás daquilo, se tinha Caçamba, mofo, se destino tudo, disso, né? Então, às vezes, o proprietário se exime de qualquer responsabilidade sobre tudo Da isso trabalheira. e atende a demanda ali do inquilino, né? Eu acho que vários itens valem a pena um bom investimento do proprietário. Tudo que for infraestrutura, que não vai gerar manutenção, não vai deixar o inquilino infeliz e talvez olhar para o lado e falar, prefiro sair daqui. Uhum. Então, parte elétrica bem feita, parte hidráulica funcionando. Não precisa ser tudo do mais caro, precisa ser seguro. Bancada boa, armário de cozinha. Tem que ter um no padrão mínimo mínimo razoável. de qualidade, né? Não precisa estar com a cozinha mais equipada do mundo, mas armário embaixo das bancadas, de repente que seja um espaço com um armário módulo, superior, um nicho. módulo menor. Uhum. Eu lembrei também de uma coisa que já me aconteceu, que eu pensei, nossa, isso se fosse... Podia ter sido muito pior para mim e para o proprietário, eu como inquilina. A fiação do apartamento que eu tô morando era muito antiga. E hoje em dia os eletrodomésticos são muito mais potentes, melhores. Eu tenho uma lave-seca, que é meio bomba-relógio, né? Porque ela tem uma potência alta. E um dia eu não estava em casa, deixei ela num ciclo longo desses de secagem e a tomada pegou fogo. Derreteu. Meu Deus. Mas pegou fogo de um jeito que se tivesse roupa em cima da máquina, varal logo acima da máquina, qualquer outra coisa, podia ter incendiado o apartamento inteiro. Por conta de uma tomada que estava, e era próxima até do quadro, que estava com uma fiação subdimensionada para a função. Uhum. E consegui reparar facilmente. O próprio seguro que é outra dica super legal, né? Você, quando aluga, sempre tem seguro residencial, que tem vários servicinhos que podem te ajudar. E aí o próprio seguro refez a tomada e passou um cabeamento mais potente, já botou 20 amperes, enfim, fez tudo o que precisava. Mas é um tipo de investimento que para o proprietário é muito baixo. É ínfimo, né? E o risco que se Você corre... está falando de 2% do valor do aluguel, né? E o risco que se corre é de perder o apartamento, perder o imóvel, se fosse uma casa, né? Fica ruim para todo mundo. A gente queria chamar um especialista, a gente conseguiu contato com um corretor, que trabalha também mostrando imóveis de alto padrão, venda, mas também trabalha com aluguel. E a gente queria saber dele, como é que funciona essa relação entre inquilino, proprietário, corretor, como que a gente pode ter a melhor parte de cada um desses 3 participantes aí dessa relação. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, sou corretor de imóveis e eu vim aqui a convite do De Casa Pensada para falar sobre um assunto muito importante. Partindo desse ponto de que ele está investindo em um lugar que é dele, podem gerar 2 coisas que são positivas para o proprietário. A primeira coisa é, o inquilino ele pode querer, de repente, adquirir o imóvel, ele reformou, ficou a cara dele, e ele pode, porventura, fazer uma proposta para adquirir esse imóvel. Essa é uma opção 1. E a segunda opção seria que o inquilino, ele teve essa ideia, fez um projeto, ele implementou melhorias no imóvel, e ele vai devolver simplesmente o imóvel, todo pronto, reparado, para o proprietário desse imóvel. Em relação à questão do mobiliário, dessa questão de reforma, eu trago também a questão das obras de arte, dos tapetes, dos adornos. No mercado imobiliário atual, as vendas mais rápidas elas estão sendo fechadas com tem uma propriedade, tem uma casa, tem um imóvel nessa propriedade, e ela está sem tapete, sem móveis, sem decoração, está sem nada, está somente a casa. E eu tenho uma outra casa que ela está a mesma casa, só que com móveis, com tapete, com obra de arte, toda pensada já como se alguém estivesse morando ali. Geralmente, quando o cliente chega nessa casa, é a casa que ele vai querer ficar, porque está a casa pronta, ele já se imaginou ali. Então, cria esse vínculo maior da pessoa com o imóvel, né? E finalizando todo esse debate,
Uma frase que fica bem marcada é que, no caso do proprietário permitir que o inquilino faça essas mudanças, tanto na casa, no apartamento, ou no escritório que ele esteja ali alugando, ele tem que pensar o seguinte, que ele está investindo no imóvel dele, só que com dinheiro do outro. Ele está investindo no imóvel que é dele, que está no nome dele, com dinheiro, com tempo, com a mão de obra, com o projeto do inquilino. Então, dos dois lados, tem que ser positivo para os dois lados. E proprietários, por favor, que estiverem assistindo, tenham isso em mente, tenham essa flexibilidade com os inquilinos de vocês, porque para eles, temporariamente, ou por anos, ou por meses, aquele é o espaço deles, é o lar deles, é o escritório. Então, vamos prezar sempre nessa relação que é uma via de mão dupla. Muito obrigada. Ai, como é bom ter também a participação de especialistas, a gente não ficar só dando a nossa opinião, né, gente? Vamos para a dinâmica? Vamos, hoje a gente vai fazer uma brincadeira daquelas sempre de... Sei. Né, a gente dá um exemplo e aí os outros dois comentam se vale a pena ou é dinheiro no lixo. Vale a pena ou dinheiro no lixo? A gente vai colocar imagens, a gente analisa e aí sempre o julgamento. Vale a pena investir naquilo ou é dinheiro no lixo? Mas calma. Eu sou proprietária ou sou inquilina? Para os dois casos. Vamos avaliar as duas coisas. Exatamente. Tá, beleza. Os dois lados. Então vamos lá. Vamos lá. Pintar uma parede bem colorida num imóvel alugado. Vale a pena essa é pra ou é mim? dinheiro no lixo? Inquilina, super. Vale muito a pena. É qualidade de vida você personalizar um imóvel seu. Nossa, a minha casa, como a gente já citou aqui várias vezes, meu hall azul, o quarto dos meninos amarelo. Então, gente, isso vale muito a pena porque eu me sinto em casa. Acho que também é um vale a pena, pensando tanto para o viés do morador, do usuário, quanto do proprietário, né? Como a gente falou, e a Flávia bem ressaltou aqui agora, é um dos investimentos menores que você faz no apartamento, é um dos que mais transformam o espaço. Hoje, com tecnologias aí de tintas, tem tinta para piso muito bacana, tinta para parede que pinta praticamente qualquer superfície. Eu acho que é um baita de um vale a pena. Eu acho que vale a pena pro inquilino, pro proprietário eu tenho dúvida, assim. Nem todo inquilino, quando entra num apartamento vazio pra morar, consegue ter essa abstração de, aquela cor ali talvez eu não tivesse pintado, mas dá um caldo. Então aí entra o profissional, né? Tendo um bom profissional pra orientar, legal. E isso falando de cor forte, tá? Não tô falando de um tonzinho de cinza, um begezinho aqui e ali. Aí eu já acho que pro proprietário talvez não fugir do branco, pra qualquer inquilino que entrar falar, ai, minhas coisas cabem aqui, vai dar certo. Neutralidade, né? Neutralidade eu ainda acho que valoriza mais, assim. Mas não chega a ser dinheiro jogado no lixo, mas pense duas vezes. Tem que ter um profissional pra te orientar. Uma boa iluminação, não necessariamente cara, uma boa iluminação ao longo do imóvel. Nossa, vale muito a pena. Total, para os né? dois lados, inquilino e proprietário. Boa iluminação enche os olhos de um futuro inquilino. Valoriza. Boa iluminação faz você morar melhor o tempo que você estiver lá. Sim. E sempre nesse pensamento, assim, se você é o inquilino, bota alguma coisa que depois você leve para o próximo imóvel. Se você tiver inseguro do tempo que Boas você tá lá. peças sempre vão ser portáteis, Duráveis. duráveis. Hoje em dia, com a tecnologia LED, a gente já consegue, uma longevidade dessas peças enorme, É verdade. né? Nossa, E pro eu tenho proprietário, luminárias de 20 anos. Exato. De quando eu casei, levei para o meu apartamento e continuo usando. Mudo de apartamento e vou com elas, porque inclusive, elas ainda me agradam peças decorativas, Decorativas, um pendente, abajur. muito. Papel de parede removível, tipo adesivos, coisas práticas para se colocar. Custo baixo. Mas isso do papel de parede adesivo, que você consegue remover assim, com cuidado, você não estraga a parede, é sensacional. É mais... É um super vale a pena. É mais legal ainda do que a pintura, né? Se você for pensar. Você ainda acrescenta estampa, personalização, de fato, sem precisar danificar nada, né? Qualquer... E tem uns hoje em dia que você consegue remover e passa um produto e deixa, dependendo dependendo da pintura que tá por trás, se não for uma tinta de baixíssima de muito baixa qualidade, qualidade. você consegue remover e deixar a parede intacta. Verdade. Personalizou, tirou e devolveu da forma íntegra, né? Adoro. O piso do imóvel, vale a pena ou é dinheiro no lixo? Puxa, isso aí, vou dizer um sonoro depende, né? Porque depende. Se for um contrato de longa duração e que você tem certeza de que aquele contrato vai perdurar, falando sob o ponto de vista do usuário, né? Do inquilino.
é um vale a pena, porque eu, pelo menos, quando eu morei de aluguel, todas as vezes que eu tive essa vivência, eu sempre pensei no meu bem-estar dentro daquele imóvel. Sim. Né? E não, é um custo. Não, eu tô pensando ali no meu bem-estar, nas coisas que vão promover minha qualidade de vida ali. Se é um imóvel que o piso está muito deteriorado, faz sentido para mim substituir. E o prazo, eu tenho uma certa segurança de que vai ser médio, longo, eu acho que é um super vale a pena. É um custo alto, né? É um custo relativamente Trocar alto, mesmo, assim. mas sempre tem solução também. Né? A gente já falou aqui de tinta para piso, tem umas tecnológicas assim super boas. Que dá pra tem passar os pisos por cima. poliméricos, né? Que são aquelas natas que cobrem o piso Vai todo. por cima do piso existente. Vai por cima de tudo. A gente pode colocar uma foto para Quero ver ilustrar. foto. Então, às vezes tem aquele piso cerâmico que já tá meio trincado, né? Aquela coisa com esmalte gasto. Coloca esse piso polimérico, fica com uma superfície... Mas nesse caso, que o piso já tá ruim, que já tá deteriorado, e passa a ser um bom investimento pro proprietário também, né? Também. Que é aquilo Porque que eu pro falei, inquilino gente, é que se caro. o inquilino falar, tá muito ruim pra mim, eu topo trocar, vamos negociar, não passar por essa reforma com o apartamento não locado Isso. é maravilhoso. maravilhoso pro proprietário, né? E aí avalia assim, plano A, plano B, plano C, né? Plano A ideal, vamos quebrar tudo e trocar. Uhum. Super incômodo pro inquilino, mas um bom investimento pro proprietário enquanto o imóvel tá ocupado. Um piso vinílico que vai por cima de tudo. Acho que fica bom pros dois lados com um custo mais baixo. Sim. Quer economizar mais ainda? A pintura, de repente, né? Sim. Marcenaria sob medida. Polêmico porque a pessoa pode querer desviar o uso, né? Isso. Porque não, sob medida, gente. É personalizado pra Pensar no aquele imóvel. inquilino investir numa marcenaria embutida num imóvel que não é dele. Entendi. Tô pensando sim, no não. Então proprietário. Mas pensando pelo não. viés do proprietário também, imagina, eu faço lá um armário com uma modulação padrão, digamos assim. Aham. E aí vai morar uma mulher sozinha que só usa vestido. Aquela modulação já não serve pra ela. Não sei. Legal. Você falou que tinha um também? É um que eu sempre faço, que eu lembrei. Trocar assentos e bacias de vaso sanitário. Meus vasos custaram mais de R$2.000. eu não vou hoje em deixar dia, mais. esses que custaram mais de 2.000. Hoje em dia vai custar 4, né? Mais de 5, essa. Não, o Marcelo, quando conheceu a minha casa, ele falou, por que você tem essa torneira no banheiro? Porque eu tenho essa torneira. É uma torneira que eu comprei há muito tempo atrás, usava ela numa cozinha, aquela torneira da Deca que tem filtro também, né? Aham. E eu tinha essa torneira de bica alta, porque aquelas de bica baixinha que vem no apartamento, gente, aquilo Dá pra lavar o Não, rosto. você lava o rosto, bate a cabeça, você lava a mão, escorre a água, né? Aí eu tinha essa que não precisava na cozinha desse apartamento e coloquei lá no banheiro do quarto. Então ficou maravilhoso pra mim. Quando eu tive os meninos que eu precisava fazer mamadeira de madrugada, eu tinha um filtro ali no banheiro, Do né? ladinho. Colocava do ladinho, Perfeito. sacudia ali, foi ótimo. Você não sabe quem já morou ali, o assento do vaso, Tem uma questão de o higiene, sofá. Eu tenho meus Gosto. vasos, E gente. muda o aspecto do Muda, banheiro, muda, realmente. Um renova. bom assento, né, na louça, trocar os metais, dar aquela guaribada também nos acessórios, cabideira. Recursos. E você aí de casa pode comentar aqui sempre no nosso, ou no chat online, mas pra gente é melhor no chat fixo do canal do YouTube, porque assim a gente consegue ver a todo momento as demandas, as perguntas, as dúvidas de vocês. Lá no nosso Instagram também, @d.casapensada. É sempre legal a interação, porque através dessas conversas é que a gente pode gerar novos episódios como esse. Conta né? pra gente, então, se você já fez algum investimento em um apartamento alugado e se arrependeu, ou se você já precisou negociar com seu inquilino algum investimento que ele precisava, como é que é a dinâmica aí na sua casa? E se ainda ficou alguma dúvida, mande aqui pra gente que a gente te ajuda. É isso, até mais, gente. Até o Até próximo! mais.